afinal, qual a finalidade desses vídeos sobre o sistema, né? O porquê as pessoas começaram a falar disso e qual a utilidade disso daí, de fato, na nossa vida. O que acontece? Como esses assuntos começaram a ser tratados e abordados no meio cristão, né, evangélico, para ser mais preciso, acaba que isso passou a ser conhecido como um assunto de pessoa fanática, um assunto de crente fanático. Como se isso não passasse apenas de teoria da conspiração, porque, afinal de contas, não deixa de ser, já que não existem comprovações além dos próprios sinais, né? Além dos próprios símbolos, das próprias coisas que acontecem, não existe um tipo de órgão regulamentador que fale, olha, nós somos o sistema, estamos fazendo isso assim, assim, assado para vocês. Então, como isso não existe, nunca vai existir, né? É tratado apenas como teoria da conspiração. É o que eu sempre falo quando eu tento conversar sobre isso com alguém que simplesmente se nega a acreditar. Eu falo, cara, então faz o seguinte, você me explica o porquê dessas determinadas coisas que eu vou fazer essa lista aqui, por que isso aqui você vai achar assim, assim, assado? A pessoa não consegue explicar ou me dar uma lógica, né, que faça um sentido dentro daquilo que eu tô pedindo. Simplesmente acaba que o que eu tô falando para ela vai fazer mais sentido do que pensar que simplesmente são coisas aleatórias, porque não existem coisas aleatórias que vão acontecer sistematicamente o tempo inteiro da mesma forma. Mas então, qual a finalidade da gente conversar sobre a influência do sistema e essas coisas do sistema na sociedade? Por que a gente fala disso? Ou qual a utilidade disso prática na nossa vida? A função é justamente evitar o sofrimento, ou evitar e diminuir o sofrimento da gente mesmo na nossa vida. Por que a gente deve conhecer as funções ou as mãos, as armadilhas do sistema? O que isso tem de interessante ou de útil? Em que eu posso aproveitar isso na minha vida, Laura? Bom, para responder isso aí, você tem que entender qual é o objetivo desse sistema. O próprio sistema trabalha para te fazer, para te deixar, né, fraco e infeliz. E para gerar necessidades em você, eu não estou falando aqui somente de questões materiais, tá? Presta bem atenção nisso. Não são apenas questões materiais. Eles fazem com que você tenha necessidades de coisas que você, na verdade, nem precisa ou de características que você naturalmente não tem, coisas que você não é, ou seja, eles vão transformar você em coisas que vão te fazer sofrer, que vão te gerar problemas ou vão fazer você ter necessidades que sejam lucrativas para eles. Novamente, não só do ponto de vista financeiro, né, econômico, mas existem sim questões espirituais e energéticas e tudo mais por trás dessa situação que parece somente econômica, mas não é. Eu acredito muito que a questão assim principal para eles seja fazer com que as pessoas percam o livre-arbítrio. Não necessariamente você precisa estar num sistema ditatorial. Você não precisa estar sendo escravizado, né, literalmente, né, de fato, por um capataz, por um senhor, para perder o seu livre-arbítrio. A sociedade que a gente está vivendo hoje já está fazendo isso com as pessoas. Só que você não percebe que você já está afundado nisso, entende? É aí que está justamente o perigo, né? Quando falamos que estamos num tempo muito difícil e que é daí para pior, as coisas estão sombrias, e quando a gente olha para o lado e vê tanta pessoa desesperada, tanta coisa errada, né? Tanta gente mal da cabeça mesmo, a causa de tudo isso está no sistema. E está na nossa incapacidade de perceber esse sistema agindo na nossa vida. Então, o porquê, Laura, por que a gente tem que falar desses assuntos? É justamente para a gente evitar esses problemas, a gente ter o controle da nossa vida, das coisas que acontecem com a gente, né?
do que a gente quer sentir, do que a gente quer viver. Então, como eu sempre digo, é impossível, uma vez que você viva na sociedade, né, numa cidade grande e tudo mais, é impossível a gente estar fora, né? A gente estar alheio a ele. É realmente inviável. Mas, se você conhece as armadilhas, se você conhece os sinais, se você consegue identificar os mecanismos, você pode, no momento em que você está entrando naquilo ali, você pode optar pelo que você vai captar ou absorver do que está sendo passado para você. Vamos supor, você está assistindo uma série. Se você entende as simbologias, se você entende qual é a finalidade que eles têm de passar essa ideologia aqui para as pessoas. A finalidade é tal, tal, tal. Então eu automaticamente não vou simplesmente comprar essa ideia porque alguém me falou que é interessante. Eu vou refletir sobre aquilo ali e ver se eu realmente, de fato, concordo com o que está sendo dito. Aí você pode tranquilamente assistir a série, se você quiser. Porque eu acho muito pouco provável que você vai ter interesse de assistir, para você ter ideia. Que, aliás, é o que acontece comigo. Eu tenho um problema muito grande, né, com a programação atual, assim, no sentido de séries, de novela. É muito complicado. Eu acho realmente enfadonho, porque é tanta coisa que eu capto que eu falo, gente, pra mim não tem como eu ficar vendo isso. Eu prefiro coisas antigas, né? Mas em músicas, por exemplo, tem muita gente que fica, né, super paranoica. Mas se a gente for tentar fazer uma limpa, né, onde que não está o sistema na música, é muito difícil, é quase impossível você achar alguma coisa limpa. Mas aí que tá. Uma vez que você já sabe que aquela querida ali, ela tá servindo, né, um propósito, ela tá numa situação que é obscura, que tem uma finalidade pior ainda, mais obscura ainda e tudo mais, pô, você já sabe. Você não vai se envenenar com aquilo ali. Você pode ouvir à vontade, que você sabendo a finalidade, você sabe que você não pode exagerar na dose. Isso realmente pode ter um efeito nocivo. Mas uma vez que você compreende como usar, você compreende os riscos, né, que estão ali implícitos, você não cai. Eu digo mais, uma pessoa consciente, uma pessoa que realmente entenda esses mecanismos, ela fica muito mais sensata, centrada, e a saúde mental dela tende a ficar bem mais estável do que a das outras pessoas. Vamos dar uma olhada só no nosso panorama social. Vamos lá. A gente tá, eu acho que nunca na história da humanidade a gente esteve tão sob o controle desse sistema, né? Ele está agindo tanto, as pessoas são praticamente marionetes na mão deles hoje em dia, isso é um fato. Então vamos lá. Como que você fica o mais limpa possível? Você tem que lembrar da natureza humana. Como é a natureza humana, o normal para a natureza humana. Esse é um ponto que você tem que ter em mente. Qualquer coisa que fuja muito desse aspecto é uma coisa para você tomar cuidado. É algo que pode ser uma armadilha para você. Então, o sistema, eles têm essa mania, né? Eles têm essa coisa de ser encegueirado em desfazer o normal, né? Em desconstruir as coisas. Então, muitas desconstruções do sistema favoreceram para que a gente se tornasse, né, uma sociedade mais civilizada e menos hostil para muitas pessoas, para que a gente conseguisse viver mais em harmonia, sim, mas no ponto que a gente está ficando desordenado. Acho que o grande sinal de que a gente não está vivendo um tempo bom é o fator saúde mental das pessoas, bem como o tipo de coisa absurda que a gente tem visto acontecer. Ai, Lauren, mas as pessoas se degladiavam, as pessoas... Teve uma época que as pessoas comiam literalmente umas às outras e... Ai, tudo bem, mas não tem como a gente negar que de pelo menos 30 anos para cá as coisas estão indo muito ladeira abaixo nesse sentido de felicidade das pessoas.
Não tem como dizer que, até mesmo do ponto de vista de questões de violência, de humanidade, muita coisa está sendo mudada. A gente está na era do celular, né, que é a grande, acho que é a grande bomba, a grande desgraça da nossa sociedade atual, é o celular, sem sombra de dúvida. A internet é maravilhosa, é uma ferramenta excelente, mas o celular é a degradação do ser humano. Não tem que a gente discutir sobre isso, né? Então, a forma que a gente está usando é muito uma sacanagem do sistema, mas aí que tá. Eles são ruins? São. Eles jogam uma bomba pra cima de você. Mas você tem ou não tem o poder de escolher? Você tem. Fizeram um aplicativo chamado WhatsApp. Você viveu sem essa merda a sua vida inteirinha. Inteirinha. Né? As pessoas se davam muito bem. Por que diabos agora esse aplicativo está controlando as relações humanas? Por que isso está sendo usado como parâmetro? Parâmetro de popularidade, de amor, de importância, né, de conexão, o que é pior. O que é muito pior. Olha como eles distorcem as coisas. Hoje em dia, para você conseguir realmente socializar, você juntar pessoas que você ama e você ter com essas pessoas, você encostar, sabe, abraçar, tá ali presente, trocando presencialmente com essas pessoas, é uma merda você conseguir fazer isso. Tá cada vez pior para você conseguir fazer isso. Então, as pessoas estão também, coincidentemente, né, entre aspas, coincidentemente, cada vez mais tristes, mais ansiosas, mais perturbadas, né? Agora tem um fenômeno chamado TDAH. Todo mundo é TDAH. Até quem nunca teve problema de organização, de produtividade, de atenção, de hiperatividade é TDAH. A partir de poucos anos para trás até hoje, as pessoas viraram TDAH. Por quê? Porque o celular está arrebentando a cabeça dessas pessoas. Mas aí que tá. O sistema impôs? Não. Ele vende. Ele joga aí. Você é trouxa, você engole essa porra. Por quê? Porque quando a gente chega para as pessoas e fala assim, olha, vamos marcar de se ver. Vamos fazer uma reunião, dia tal, hora tal. Aí começa as desculpas. Todo mundo dá para trás. Ninguém quer mais fazer nada. As pessoas acham engraçado marcar, elas fazem meme com o fato delas marcarem e não irem. Só que uma parte delas, chamada subconsciente, sabe que isso está errado. Sabe que isso prejudica a vida dela de uma forma muito profunda. Sabe que isso afasta ela das pessoas e de alguns objetivos pessoais, como desenvolver boas amizades, networking, relações amorosas, né? Relações sexuais que estão sendo também prejudicadas pelo uso da internet, pelo uso do celular. Então, assim, tudo isso é uma armadilha do sistema. Se você procurar, você vai achar ligações ocultistas e simbologias e tudo mais que levem ao mesmo denominador em todos esses fatores que estão inseridos no nosso cotidiano hoje. Coisas que a gente coloca dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Cabe a você reconhecer esses fatores e se proteger deles, né? Como eu te falei, não tem como você evitar, não tem como você eliminar, cortar. Eu não vou ser hipócrita de falar pra você que eu não ouço Dora Cat, por exemplo. Eu escuto pra caralho. Eu escuto. É uma merda, né? É errado, eu amo Beyoncé, amo Rihanna. De verdade, sou fãzona da Madonna também. Eu vejo muita coisa que tá errada. Eu uso rede social. Muito mais do que eu gostaria de usar bem menos. Eu uso porque, infelizmente, o meu entorno usa, eu sou obrigada a usar. Mas eu evito o máximo que eu posso, porque eu já entendi a merda que isso faz, né? Eu entendi, de repente, pela minha sensibilidade, pela minha condição espiritual, mental, religiosa e tudo mais, eu tenho um discernimento melhor para isso. Mas muita gente não tá na mesma. Quando a gente tenta falar, a pessoa não aceita. Aí é vida ladeira abaixo. Ah, eu tô triste, eu não sei porquê.
não sei por que eu tô ansiosa. Porra, você tá com a bomba na sua mão, você é dirigido por uma bomba. Uma coisa que só te degrada, só te arrebenta. As grandes corporações das quais a gente consome tudo que a gente necessita para viver fazem parte do sistema. Desde o que comanda o nosso entretenimento, até o que comanda as questões de saúde, a indústria farmacêutica, a questão dos hospitais. O sistema tem mãos em todos os setores da sociedade, todos. Então, como eu disse, você não vai viver longe dele, a não ser que você se abrigue no meio do mato, fique sem energia elétrica, fique sem internet, sem a porra toda, a não ser que você faça isso, você não tem como fugir dele. Cabe a você estudar os mecanismos deles e evitar deixar que eles comandem a sua vida. Que é isso que você está fazendo. Você não percebe, mas você é comandado, entende? Existe até uma frase, né? Ou você comanda ou você é comandado. E isso serve para tudo. A gente pode aplicar em tudo. Aqui nessa situação é muito assim. Então, uma vez que você não reconhece essas simbologias, você não reconhece esses mecanismos, essas mãos deles, a forma como eles entram na sua casa, na sua vida, eles tocam o seu espírito, né? Eles tocam a sua alma, a forma como você vive, as necessidades que você passa a ter, as coisas que você passa a querer. Você não precisa daquilo, mas você passa a achar que precisa. Então, tudo, as ideologias, né? E depois eu até faço um vídeo melhor sobre esse aspecto, é porque esse vai ser um vídeo muito delicado, vai me render muito hate, vai esquentar a minha cara com um monte de gente que não vai entender as colocações, então eu tenho que estar com tempo até para fazer e para lidar com as consequências. Cabe a gente identificar e se resguardar. Essa é a finalidade desse tipo de conteúdo. É preservar você, sua cabeça, sua saúde mental, o seu livre-arbítrio acima de tudo. É isso, gente. Por hoje é só. Um beijão. Até.